O irmão que estava ali, com o rosto ainda úmido das lágrimas que haviam caído durante o culto, não conseguia acreditar no que o Senhor havia feito. Era um jovem de 23 anos, casado havia pouco mais de um ano, e que carregava consigo uma dor que poucos conheciam. Desde a adolescência, sofria com um problema que o envergonhava profundamente, a ejaculação precoce. Não era algo que ele pudesse compartilhar nem mesmo com os irmãos mais chegados, pois o assunto era delicado demais para ser exposto em conversas comuns. Mas o Senhor conhecia seu coração. Ele havia orado em segredo muitas vezes, pedindo a Deus que o livrasse daquele sofrimento. Suplicava em silêncio, com as mãos trêmulas e a voz embargada, pois sabia que se sua esposa não compreendesse, se não houvesse paciência, aquele problema poderia abalar até mesmo seu casamento. E ele amava sua esposa, uma irmã fiel que também buscava ao Senhor com sinceridade. Mas como explicar algo que ele mesmo não entendia? Como pedir ajuda sem expor sua fraqueza? Até que numa noite de culto, enquanto o irmão pregador falava sobre a obra do Espírito Santo na vida daqueles que creem, ele sentiu um peso no coração. Não era condenação, mas um chamado. O irmão na tribuna disse: há aqui alguém que sofre em silêncio, que carrega uma carga que ninguém vê, mas Deus vê. Ele quer te libertar hoje. Aquelas palavras foram como uma flecha direto em sua alma. Ele não hesitou, levantou a mão pedindo oração. Os irmãos mais velhos se aproximaram, impuseram as mãos sobre ele e começaram a clamar a Deus. Não houve palavras bonitas, não houve encenação, apenas uma súplica sincera, daquelas que brotam do fundo da alma. Senhor, este irmão sofre. Tu conheces a sua dor. Toca nele, cura-o, libera-o desta escravidão. Em nome de Jesus. Ele sentiu algo estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente de paz invadira sua mente. Não houve gritos, não houve queda, mas uma certeza inabalável. Deus havia ouvido. Nos dias que se seguiram, ele notou a diferença. Não foi imediato como alguns pensam que os milagres são, foi progressivo, como um rio que vai limpando seu leito aos poucos. Ele e sua esposa, que também orava por ele em segredo, começaram a perceber que algo havia mudado. Não era mais aquele desespero, aquela pressa que o dominava. Havia controle, havia paz. E acima de tudo, havia gratidão. Uma noite depois de mais um culto, ele se aproximou do irmão que havia orado por ele e com a voz embargada disse: Irmão, eu não sei como agradecer a Deus pelo que ele fez. Eu era um homem quebrado, envergonhado, e hoje eu me sinto livre. O irmão mais velho, com os olhos brilhando, respondeu: Não é a mim que você deve agradecer, mas a Deus. Ele é quem opera. Nós só somos vasos nas suas mãos. E então, juntos, eles se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja, e derramaram o coração em ação de graças. Mas a história não terminou ali, porque quando Deus opera, ele não faz pelas metade. Esse jovem começou a perceber que sua cura não era só física, mas espiritual. Antes ele vivia com medo, medo de falhar, medo de ser julgado, medo de não ser suficiente. Mas agora ele entendia que em Cristo não havia mais condenação. Ele passou a testificar, não com palavras altivas, mas com humildade, contando a outros irmãos que também sofriam em silêncio que Deus ouve, que Deus liberta. Sua esposa, que antes orava com lágrimas, agora orava com alegria. Ela via o marido transformado, não apenas no íntimo do casamento, mas em tudo, mais paciente, mais cheio de fé, mais disposto a servir. Eles começaram a frequentar mais as reuniões de oração, não por obrigação, mas por amor. Porque ali entre os irmãos, eles sentiam a presença de Deus de uma maneira que não podiam explicar, só vivenciar. Um dia, durante um culto de doutrina, o irmão pregador falou sobre a importância da santificação. Ele citou 1 Tessalonicenses 4, 3, 5, porque está à vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Aquelas palavras ressoaram no coração daquele jovem. Ele entendeu que sua cura não era apenas para seu bem-estar, mas para que ele pudesse viver em santidade, orando a Deus também naquele aspecto da vida. Ele começou a buscar mais a palavra, lia os salmos e encontrava consolo, lia as cartas de Paulo e via orientação. E acima de tudo, ele aprendeu a orar não só por si mesmo, mas pelos outros. Porque agora ele sabia, se Deus havia se importado com sua dor, ele também se importava com a dor dos demais. Certa vez, um irmão mais novo, recém-casado, aproximou-se dele após um culto e com a voz trêmula, pediu para conversar em particular. Quando estavam a sós, o jovem confessou: Irmão, eu tenho vergonha de falar isso, mas eu estou passando pelo mesmo que o Senhor passou. Eu não sei o que fazer. O irmão que havia sido curado não hesitou. Ele colocou a mão no ombro daquele jovem e disse: Deus me livrou, e Ele pode te livrar também.
Vamos orar. E ali, na simplicidade da fé, eles se ajoelharam. Não houve fórmula mágica, não houve palavras rebuscadas, apenas dois irmãos clamando ao mesmo Deus que ouve em segredo. E o Senhor, fiel como sempre, atuou. Dias depois, aquele jovem voltou radiante. Irmão, Deus me ouviu. Eu sinto uma paz que não posso explicar. A notícia daqueles testemunhos começou a se espalhar entre os irmãos, não de forma ostentosa, mas como um murmúrio de gratidão. Outros que sofriam com problemas semelhantes, ou com outras lutas íntimas, começaram a buscar oração. E o Senhor, em sua misericórdia, continuava operando. Porque Ele não muda. O que Ele fez ontem faz hoje e fará amanhã. Esse irmão que um dia se escondeu envergonhado, agora se levantava para dar testemunho nas reuniões. Não com orgulho, mas com lágrimas nos olhos, dizendo: eu era um homem quebrado, mas Deus me restaurou. Ele não despreza um coração contrito. Se vocês estão passando por algo que os envergonha, que os faz sentir pequenos, busquem a Deus. Ele está esperando por vocês. E assim a obra do Senhor continuava. Não com barulho, não com espetáculo, mas no silêncio do coração daqueles que creem. Porque a congregação não é um lugar de homens perfeitos, mas de homens que reconhecem sua necessidade de Deus. E quando um irmão é curado, quando uma família é restaurada, quando um casamento é abençoado, não é glória para ninguém, senão para aquele que opera todas as coisas. E a história desse jovem não é apenas dele. É de muitos que, em silêncio, recebem a mão poderosa de Deus sobre suas vidas. Porque o Senhor não olha para a nossa vergonha, Ele olha para o nosso coração. E quando nós, com humildade, nos entregamos a Ele, Ele age. Não do jeito que nós queremos, não no tempo que nós marcamos, mas do jeito dele, que é perfeito. Que esse testemunho sirva de encorajamento para quem lê. Se você está passando por uma luta que parece não ter saída, se você se sente sozinho em seu sofrimento, saiba, Deus te vê. Ele conhece o seu nome, conhece a sua dor, e Ele tem poder para te libertar. Não importa quão profundo seja o seu problema, não importa quão envergonhado você esteja, Ele está esperando que você estenda as mãos e diga: Senhor, eu preciso de Ti. E quando você fizer isso, pode ter certeza, Jesus operará. Como operou na vida daquele jovem. Como opera na vida de cada um que o busca de todo o coração. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a sua obra na congregação cristã no Brasil é viva, é real, é transformadora. Para a glória do seu nome. Amém. O jovem que recebeu a cura daquele problema que tanto o envergonhava não saiu do templo pulando de alegria, nem contou para todos logo de imediato. Não. Ele saiu em silêncio, com os olhos cheios d'água, porque o peso que carregava por anos havia sido tirado. E naquela noite, ao chegar em casa, ele se ajoelhou ao lado da cama e chorou. Não eram lágrimas de tristeza, mas daqueles que sentem o toque de Deus na alma. Ele orou assim com voz trêmula: Senhor, eu não merecia isso. Eu não merecia tua misericórdia. Mas tu olhaste para mim. Obrigado, meu Deus. Obrigado por me livrar desta vergonha. E nos dias que se seguiram, ele notou algo diferente. Não era só a cura física, era uma paz que ele não conhecia. Antes, vivia com medo de ser descoberto, com medo de se casar e não conseguir cumprir seu papel, com medo até de orar em voz alta, achando que Deus não o ouviria por causa daquilo. Mas agora, ele sentia uma liberdade que só quem já foi preso pelo inimigo entende. Ele começou a participar mais das reuniões, a cantar os hinos com mais fé, a servir nos cultos com mais disposição. Não por obrigação, mas porque o amor de Deus havia enchido seu coração. Um domingo, depois do culto da manhã, um irmão mais velho, daquele que já tinha cabelos brancos e voz firme na oração, se aproximou dele e disse: Filho, eu tenho visto uma mudança em você. Não sei o que aconteceu, mas vejo que Deus te tocou. O jovem baixou a cabeça, envergonhado não pela cura, mas pela bondade de Deus que não merecia. E então, com voz baixa, contou. O irmão velho ouviu, colocou a mão no ombro dele e disse: Glória a Deus. Isso não é para você guardar só para si. Um dia, quando o Senhor permitir, você vai contar isso para outros que estão passando pelo mesmo. Porque a vergonha do inimigo não pode calar o testemunho de Deus. E assim foi. Com o tempo, o Senhor abriu portas para que ele falasse com outros jovens que sofriam em silêncio. Não em público, não fazendo alarde, mas naqueles momentos em que 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus. Ele aprenderá que a cura não era só para ele, era para que outros também crescem. Porque a obra de Deus não é egoísta. Quando Ele nos livra é para que possamos estender a mão ao próximo e dizer: eu também já estive aí. Mas Deus me tirou. Enquanto isso, na mesma congregação, uma irmã que há anos lutava contra um problema de saúde que os médicos não conseguiam resolver, ouvia aquelas palavras e sentia o Espírito Santo falar com ela.
Ela sofria de dores constantes que a impediam até de levantar as mãos para louvar. Muitas vezes ela chegava ao templo com o rosto marcado pela dor, mas saía com o coração cheio de esperança, porque sabia que Deus não a havia esquecido. Uma noite, durante a oração final, ela sentiu uma voz interior dizer: "Filha, você já orou por cura. Mas hoje eu quero que você me agradeça pela cura como se já tivesse recebido." Ela não entendeu bem, mas obedeceu. Em meio às lágrimas, começou a agradecer: "Pai, eu te agradeço porque tu me curaste. Eu não sinto ainda, mas eu creio que tu já fizeste. Obrigada, Senhor." E naquela mesma hora, enquanto ainda estava de joelhos, uma paz invadiu seu corpo. As dores, que antes eram como facas, simplesmente cessaram. Ela levou as mãos ao rosto, surpresa, e então, pela primeira vez em anos, levantou os braços sem sentir nenhuma pontada. Glória a Deus! Ela sussurrou, e as irmãs ao seu lado, que conheciam sua luta, começaram a chorar também, porque sabiam que Deus havia operado. No dia seguinte, ela foi ao médico para um exame de rotina. O médico que a acompanhava há anos olhou os resultados, franziu a testa e disse: "Não entendo. Os exames estão normais. Não há mais sinal daquilo que te afligia." Ela sorriu e respondeu: "Doutor, foi Deus." O médico, que não era crente, apenas balançou a cabeça sem entender, mas ela saiu dali sabendo que não precisava explicar. Deus havia falado por si mesmo. E assim a obra continuava. Não só na vida daquele jovem ou naquela irmã, mas em muitos outros. Um casal que estava à beira da separação, porque o marido havia se envolvido com coisas que desonravam a Deus, foi restaurado depois que, numa noite de vigília, a esposa orou com lágrimas: "Senhor, eu não aguento mais. Mas se tu não mudares o coração dele, eu também não quero viver sem ti." E Deus ouviu. O marido, que havia se afastado, voltou arrependido, e hoje eles servem juntos no templo, testemunhando que Deus reconcilia o que estava quebrado. Um irmão que perdia o sono por causa das dívidas, que não sabia como ia pagar as contas do mês, recebeu uma ligação inesperada. Um dinheiro que ele nem lembrava que tinha a receber foi depositado em sua conta, no valor exato de tudo o que devia. Ele chorou ao ver o comprovante, porque sabia que não era coincidência. Era Deus provendo, como sempre faz para aqueles que nele confiam. Uma mãe que chorava porque o filho tinha se envolvido com más companhias, e que já não sabia mais o que fazer, recebeu a visita de um irmão da congregação que, sem saber de nada, disse: "Irmã, Deus me mandou te dizer que seu filho vai voltar." E poucas semanas depois, o jovem apareceu em casa arrependido, dizendo que não aguentava mais viver daquele jeito. Hoje ele está batizado e serve ao Senhor com alegria. Tudo isso não é história de livro. É a vida real da congregação cristã no Brasil. Não são milagres para mostrar, mas para crer. Não são curas para exibir, mas para agradecer. Porque o Senhor não faz essas coisas para que os homens o louvem, mas para que os seus filhos saibam que Ele está vivo, que Ele ouve, que Ele age. E quando alguém pergunta: como Deus opera assim? A resposta é simples: porque Ele é Deus. Porque Ele não mudou. Porque a mesma fé que moveu os apóstolos, que sustenta os mártires, que transformou vidas ao longo dos séculos, é a mesma fé que hoje está nos corações daqueles que creem. Não é questão de merecimento. É questão de misericórdia. Porque se fosse por merecimento, ninguém seria salvo. Nenhum de nós. Mas Deus, em sua graça, olha para os corações quebrantados e diz: eu te amo. Eu te perdoo. Eu te curarei. E quando Ele fala, as coisas acontecem. Não sempre do jeito que esperamos, não sempre no tempo que queremos, mas sempre do jeito certo, no tempo certo. E você que está lendo isso agora talvez esteja pensando: mas e a minha vida? Por que Deus ainda não respondeu? Saiba uma coisa: Deus não está surdo. Ele não está distante. Às vezes a resposta demora porque Ele está preparando algo maior do que nós podemos imaginar. Às vezes, a luta continua porque Ele quer nos ensinar a depender só dele. Mas uma coisa é certa: Ele não esqueceu de você. Talvez você esteja com medo de pedir. Talvez esteja com vergonha de confessar sua necessidade. Mas lembre-se daquele jovem que sofria em silêncio. Lembre-se da irmã que agradeceu pela cura antes de senti-la. Lembre-se do casal que quase se separou, do irmão que não sabia como pagar as contas, da mãe que chorava pelo filho. Todos eles tinham algo em comum. Chegaram ao ponto de dizer: Senhor, sem ti eu não posso mais. E foi nesse momento que Deus agiu. Então, não desista. Não deixe que o inimigo te convença de que sua situação é sem saída. Não permita que a vergonha te impeça de clamar. Deus não se envergonha de você. Ele te ama. E se você lhe der a chance, Ele vai mostrar que ainda faz milagres. Não do jeito do mundo, não com barulho, não com espetáculo, mas no silêncio do seu coração, onde só você e Ele sabem o que está acontecendo.
Porque a congregação não é um lugar de pessoas que já chegaram. É um lugar de pessoas que estão no caminho. E no caminho, Deus opera. Ele cura. Ele restaura. Ele salva. E quando Ele opera, a única coisa que resta fazer é ajoelhar e dizer: Glória a Ti, Senhor. Só Te pertence toda a honra. Porque no fim, não são as curas que importam. Não são os milagres que nos salvam. É Jesus. Só Ele. E quando temos tudo. Que Deus abençoe a cada um que lê estas palavras. Que Ele toque seu coração, sua família, sua vida. E que assim como fez com aquele jovem, com aquela irmã, com aquele casal, com aquele irmão, com aquela mãe, Ele faça contigo também. Porque Jesus opera, ainda hoje, na congregação cristã no Brasil, na sua vida. Amém. Aquele jovem que sofria em silêncio não era diferente de muitos outros que entram pelas portas da congregação com o peso do mundo nas costas. Ele tinha apenas 23 anos, mas carregava uma luta que o envergonhava profundamente, a ejaculação precoce. Não era algo que pudesse compartilhar com os irmãos na oração pública, não era uma enfermidade visível como uma perna quebrada ou uma febre alta. Era uma dor escondida, que o fazia evitar até mesmo o pensamento em casamento, pois como poderia assumir uma família se nem isso conseguia controlar? A cada relacionamento que tentava, a frustração crescia. A cada noite em claro, a voz do inimigo sussurrava: Você nunca vai ser um homem de verdade. Deus não se importa com isso. Até os irmãos seriam se soubessem. Mas ele não desistiu, não porque fosse forte, mas porque não tinha mais para onde ir. Uma noite, depois de mais uma decepção, entrou na sala de oração vazia, caiu de joelhos e chorou como uma criança. Não havia palavras bonitas nem frases decoradas, apenas um gemido do coração: Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor não me ajudar, eu vou me perder. Não quero mais isso. Não quero mais essa vergonha. Eu preciso de Ti. E ali no chão frio, entre lágrimas que molhavam o tapete de oração, ele sentiu algo que não sentia há anos: paz. Não a cura ainda, não a vitória imediata, mas a certeza de que Deus havia ouvido. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e naquele momento, era como se o próprio Espírito estivesse clamando por ele. Nos dias seguintes, nada mudou externamente. Os pensamentos de derrota ainda vinham, a tentação de desistir ainda batia à porta. Mas ele se apegou a uma promessa que ouviu em um culto: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Começou a jejuar às quartas e sextas, não por obrigação, mas por necessidade. Precisava de Deus. Precisava que aquele que criou o corpo humano pudesse restaurar o que estava quebrado nele. E em cada jejum, ele orava assim: Pai, o Senhor sabe a minha dor. O Senhor sabe a minha vergonha. Eu não quero mais esconder isso de Ti. Eu entrego isso nas Tuas mãos. Se for da Tua vontade, cura-me. Se não for, dá-me força para suportar. Mas não me deixe afastar de Ti. Até que veio o domingo em que tudo mudou. Era um culto como outro qualquer. Os hinos eram os mesmos, as orações seguiram a ordem de sempre. Mas quando o irmão que presidia começou a ler em Marcos 5 sobre a mulher que sofria de fluxo de sangue e foi curada ao tocar nas vestes de Jesus, algo dentro dele ardeu. Se ela pôde ser curada de algo que ninguém via, por que eu não? O irmão falou sobre fé, sobre persistência, sobre não desistir mesmo quando tudo parece perdido. E então, no final da mensagem, veio o convite: se há alguém aqui que precisa de um milagre, que precisa da intervenção de Deus em algo que parece sem solução, levante a mão e clame a Ele agora mesmo. Ele hesitou, olhou para os lados, temendo que alguém percebesse sua luta. Mas então lembrou-se das palavras que ouvirá em uma reunião de jovens: a vergonha é do inimigo. Deus não quer que você se esconda. Com a mão trêmula levantou-a. Não gritou, não chorou alto, apenas sussurrou: Jesus, eu preciso de Ti. E então, como se o Senhor estivesse esperando apenas aquele gesto de rendição, algo aconteceu dentro dele. Não foi um raio, não foi um trovão. Foi uma certeza profunda, como se uma voz lhe dissesse: Filho, você está curado. Nos dias que se seguiram, ele testou, não por dúvida, mas por necessidade de confirmar o que Deus havia feito. E para sua surpresa, o que antes era um fardo, agora era normal. O que antes era motivo de vergonha, agora era motivo de gratidão. Não foi uma cura instantânea como a de um aleijado que se levanta e anda, mas foi real. Foi divina. Foi algo que só Deus podia fazer. E ele não guardou isso para si. Na próxima reunião de jovens, quando o irmão perguntou se alguém tinha um testemunho para dar, ele se levantou. Não deu detalhes desnecessários, não fez espetáculo, apenas disse: Irmãos, eu vinha lutando com uma coisa que me envergonhava muito. Não conseguia falar com ninguém, nem mesmo orar direito sobre isso. Mas Deus, na sua misericórdia, me ouviu. Ele me curou.
Não porque eu merecia, mas porque Ele é bom. Se há alguém aqui passando por algo que parece sem saída, não desista. Deus ouve. Deus opera. Ele operou em mim. O silêncio que se seguiu foi quebrado por amemes baixos, por lágrimas de alguns que também carregavam lutas escondidas. E então, o irmão mais velho, com voz firme, disse: Glória a Deus. Isso é obra do Senhor. Não é medicina, não é psicologia, é Jesus. Só Ele pode tocar no que está escondido e restaurar. E a congregação inteira, como um só corpo, elevou a voz em ação de graças. Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Mas a história não termina aí. Porque Deus não opera apenas para nos dar alívio temporário, Ele opera para nos transformar. Kelly jovem, que antes evitava até pensar em casamento, hoje é um marido. Não um marido perfeito, mas um homem que aprendeu a depender de Deus em tudo. Sua esposa, que também é da congregação, muitas vezes conta como ele, mesmo nos momentos de cansaço, se ajoelha ao lado da cama e ora: Senhor, abençoa nosso lar. Dá-me força para ser o homem que Tu queres que eu seja. Não deixe que eu confie em minha própria força, mas só em Ti. E ela sorri, porque sabe que aquele homem não é o mesmo que entrou na congregação anos atrás. Ele foi mudado, não pela força própria, mas pela graça de Deus. E os milagres continuam. Porque a cura daquele jovem não foi um caso isolado. Foi um sinal de que Deus ainda age. Ainda hoje irmãos chegam com dores que não podem ser compartilhadas, com lutas que ninguém vê. E Deus, em seu tempo, em sua maneira, toca neles. A irmã que não conseguia engravidar e, depois de anos de oração, seguiu o conselho de uma irmã mais velha. Filha, não é só pedindo que se recebe. É também agradecendo antes de ver. Ela começou a agradecer a Deus pela criança que ainda não tinha, e 9 meses depois, estava com o bebê nos braços, chorando e dizendo: Senhor, eu não merecia, mas Tu me deste. Ao irmão que estava endividado, sem saída, prestes a perder a casa. Não tinha como pagar, não tinha a quem recorrer. Mas na reunião de irmãos, quando compartilhou sua necessidade, o irmão mais abençoado financeiramente se aproximou e disse: Deus me falou para te ajudar. Não é meu dinheiro, é dele. Toma. E o valor era exatamente o que faltava para quitar a dívida. Não foi emprestado. Foi dado. Porque na congregação, quando o membro sofre, todos sofrem. Quando um é abençoado, todos se alegram. Há a mãe que chorava pelo filho que se afastara. Não era rebelde, não era drogado, apenas tinha se deixado levar pelo mundo, pelos estudos, pelas amizades que o afastavam da verdade. Ela orava todas as noites, às vezes até de madrugada, com o rosto molhado de lágrimas. Até que uma noite o filho apareceu na porta de casa e disse: Mãe, eu sonhei com o Senhor. Ele me chamou de volta. E hoje aquele jovem está na congregação servindo a Deus, e a mãe não cansa de dizer: Deus ouve o clamor de uma mãe. Ele não esquece das nossas lágrimas. E assim vai. Não são histórias inventadas para emocionar. São realidades vividas por irmãos como você, como eu. São provas de que Deus não mudou. Ele ainda opera. Não da maneira que o mundo espera, não com holofotes e propagandas, mas no silêncio do coração daqueles que o buscam de verdade. Porque a congregação não é um lugar de pessoas que já venceram. É um lugar de pessoas que estão aprendendo a confiar. A cada culto, a cada reunião, a cada oração feita de joelhos, estamos dizendo a Deus: Senhor, nós precisamos de Ti. Sem Ti não podemos nada. E Ele, em sua fidelidade, responde. Às vezes com uma cura, às vezes com uma palavra de ânimo, às vezes com um irmão que chega na hora certa para dizer: não desista, Deus está no controle. E quando as provações vêm, porque elas vêm, nós nos lembramos das promessas, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração, e fui socorrido. E assim, mesmo quando o caminho é difícil, nós seguimos. Porque sabemos que no fim, não são as curas que nos salvam. Não são os milagres que nos garantem a vida eterna. É Jesus. Só Ele. E quando temos, temos tudo. Então, irmão, irmã, se você está lendo isso e sente que sua luta é grande demais, que sua vergonha é profunda demais, que sua dor é escondida demais, saiba que Deus te vê. Ele conhece seu nome. Ele conhece sua necessidade. E se você, como aquele jovem, como aquela irmã, como aquele casal, como aquela mãe, chegar ao ponto de dizer: Senhor, sem Ti eu não posso mais, creia que Ele vai agir. Não do jeito que você espera, não no tempo que você quer, mas do jeito dele, no tempo dele. E quando Ele operar, você não vai querer guardar isso só para si. Você vai querer contar. Você vai querer adorar. Você vai querer ajoelhar e dizer, com lágrimas nos olhos: Glória a Ti, Senhor. Só Te pertence toda a honra.
porque Jesus opera, ainda hoje, na congregação cristã no Brasil, na sua vida. E se ele já operou em você, não guarde esse testemunho. Compartilhe. Anime outro irmão. Diga a alguém que está desistindo, espere em Deus. Ele não falha, porque a fé se fortalece quando é compartilhada. A esperança se renova quando ouvimos que Deus ainda faz o que fez nos dias dos apóstolos. Que Deus abençoe a cada um que lê estas palavras. Que Ele fortaleça os que estão fracos, console os que choram, restaure os que estão quebrados. E que em cada coração, Ele plante a certeza de que não importa quão grande seja a luta, não importa quão profunda seja a dor, Deus está no controle. Ele não esqueceu de você. Ele nunca esquece. Amém.